Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Mais uma vez aí na presença de Deus, né? Vamos dar sequência na nossa leitura bíblica anual. E a leitura de hoje vai estar baseada em Gênesis, do capítulo 12 até o capítulo 15, tá bom? Bom, dentro dessa história, né, desse texto proposto, eu gostaria de destacar três promessas que foram feitas a Abraão e tentar tirar algumas lições práticas para a nossa vida mediante essas promessas. A primeira promessa foi que, através da descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Né? E Deus fala para ele: ser tu uma bênção, né? Depois, quando Abraão se separou de Ló, Deus falou para ele que toda a terra em que ele pudesse observar, tanto para o norte, para o sul, para a direita e para a esquerda, seria dele, né? Aquela terra seria dada a ele e à sua descendência. E a terceira promessa diz respeito ali mais à frente, quando Abraão estava ali se lamentando diante de Deus que não tinha um herdeiro da casa dele, né? Que o herdeiro ia ser o servo dele, Damasceno e Eliezer. E ali Deus fala que não, que o herdeiro dele ainda haveria de nascer, que ele teria um filho, e esse filho seria o herdeiro, né? Deus promete um filho a Abraão. Então nós vemos da seguinte forma, né? Vamos tentar destacar essas promessas e tentar tirar algumas lições para as nossas vidas. Primeira promessa, ele fala que todas as famílias da terra seriam abençoadas através da descendência dele, que ele deveria ser uma bênção. A gente percebe, né, que Deus ele começa fazendo com que Abraão fosse um instrumento de bênção para a vida de outras pessoas. Em vez de pensar primeiro em si, ele pensaria primeiro no outro, né? Pensaria primeiro em outras pessoas. E muitas vezes conosco também é assim. Nós fomos chamados por Jesus com um propósito específico também para sermos instrumentos de bênção na vida de outras pessoas, tanto através das nossas orações, como através das nossas palavras, como também através das nossas ações. Então, tudo isso, o conjunto da obra da nossa vida, ela também deve abençoar outras vidas, né? Ela deve fazer com que outras vidas possam conhecer a Deus, possam confiar nele, e de repente, se Deus quiser nos usar dessa forma, nós também podemos suprir algumas necessidades das pessoas, através das nossas palavras, através das nossas ações. Mas o importante é nós nos colocarmos como instrumentos de bênção. E dentro desse ponto, também é muito importante a gente saber que nós somos instrumentos de bênção não para aparecer para outras pessoas, para mostrar que nós somos bonzinhos ou porque nós estamos fazendo alguma coisa. Me recordo, por exemplo, que Jesus ele fala, né, quando deres esmola, não saiba a mão direita o que fez a esquerda, né, mas que tudo que deve ser feito no secreto, e Deus que vê no secreto, ele nos abençoa. Então, esse é um caso específico de ajuda financeira, né? Vai ajudar alguém que esteja passando necessidade. Você vai lá e faz para a glória de Deus, né? Não precisa ficar aparecendo, não precisa ficar, né, demonstrando que está fazendo isso ou aquilo em favor das pessoas. E isso vale também para as questões espirituais, através da oração, da intercessão, que nós muitas vezes fazemos, e fazemos por um longo período de tempo em favor das pessoas. Quando Deus realmente abençoa, liberta ou muda a história, é deixar Deus ser glorificado. Não precisa ficar falando, né? Olha, Deus fez, mas eu que orei pela sua vida, sou eu que estou orando por você, né? Na verdade, não, isso é querer roubar a glória de Deus. Deixa a pessoa confiar que foi realmente Deus que fez e foi Ele que fez, embora possa ter nos usado como instrumento de intercessão de alguma forma, mas é Deus quem deve ser glorificado sempre em todas as coisas. É a mesma coisa também, às vezes a gente vai dar uma palavra amiga, uma palavra de motivação, uma palavra ali de ânimo para as pessoas, que pode ajudá-las a continuar, a perseverar na caminhada, mas sempre a glória será de Deus. Então é importante que nós sejamos instrumentos de bênção na vida das pessoas, mas nunca tentemos roubar a glória de Deus. A glória é sempre dele. Então nós vamos, fazemos o que tem que fazer e depois desaparecemos para que Deus possa ser glorificado. Então, esse é um ponto importante. Ser instrumento de bênção, mas sempre com a motivação de glorificar o nome do Senhor. A segunda promessa que foi feita a Abraão foi falado que a terra seria dada a ele, né? Toda a terra de Canaã seria dada a ele e à sua descendência. E nós percebemos que quando Deus prometeu, Abraão já tinha uma determinada quantidade de bens, já tinha uma determinada riqueza sobre a sua vida, e Deus ainda estava acrescentando.
E esse é um ponto também nas nossas vidas, né? Isso remete a gente ser contente, contente com aquilo que nós temos, saber que a bênção de Deus ela enriquece, não acrescenta dores. Não necessariamente nós vamos ser ricos diante dos padrões humanos, diante dos padrões dessa vida, mas é importante ser ricos em Deus, né? A nossa verdadeira riqueza, ela é Cristo. Né? Cristo é a nossa verdadeira riqueza, porque Ele que nos traz paz, Ele nos traz alegria, Ele nos traz proteção, nos traz direção, nos traz sabedoria e também supre todas as nossas necessidades. Aqueles que depositam a sua confiança em Deus, que depositam a sua confiança em Jesus, jamais serão confundidos. Então, esse é um ponto importante, né? Saber que a nossa riqueza é Cristo e que Ele vai acrescentando. À medida que nós caminhamos juntamente com Ele e formos fiéis no pouco, Ele vai acrescentando de acordo com a capacidade que Ele mesmo deu para cada um de nós. O que nós não podemos deixar é com que duas situações elas aconteçam. Primeiramente, querer acumular bens e riquezas simplesmente para mostrar para os outros que nós somos bem-sucedidos, mostrar para os outros que nós somos um sucesso, né? Satisfazer nosso ego, nosso orgulho. Isso é uma situação que nunca jamais vai ter um saciar da sede, né? Nunca vai ter fim. A gente sempre vai ter que estar buscando algo mais, e algo mais, e algo mais, e sempre estar mostrando um sucesso, que ele é um sucesso assim que é passageiro. Né? Na verdade, isso não traz felicidade e alegria nenhuma. Quantas pessoas hoje estão, né, têm muitos bens, muitas riquezas e estão infelizes, sempre querendo mais, sempre querendo as maiores conquistas, porque nunca estão satisfeitas em estar mostrando para os outros o que é o sucesso. E um outro ponto também, ainda dentro desse tópico, é nós pensarmos que às vezes a gente está feliz com as coisas que nós temos, mas outras pessoas, influências de fora, falam: não, você não pode estar feliz com essa casa, com esse carro, com esse trabalho, você tem que querer mais, você tem que ser ambicioso, você tem que buscar mais, não seja acomodado, corra atrás, aquela coisa toda. E na verdade, não, a gente tem que estar contente com aquilo que Deus nos dá, com a família que nós temos, né? Estar contente com os nossos bens, ser grato por cada situação. Porque a bênção de Deus ela enriquece no acrescenta dores. Às vezes a gente vai desejar aquilo que nós não temos e não está ao nosso alcance, mas aquilo vai ser prejudicial para a nossa vida, vai ser prejudicial para a nossa família, vai trazer consequências que Deus não tinha preparado, mas que a gente acabou desejando e indo atrás de algo que, né, vai fazer algo, vai trazer coisas ruins para nós. Então é muito importante saber que Deus ele tem o plano perfeito, ele tem tempo, modo e propósito para todas as coisas e confiarmos que ele está cuidando de nós e que ele realmente vai fazer com que tudo dê certo no nome de Jesus. E para nós finalizarmos, gostaria de falar também a respeito, né, da promessa de Abraão com relação ao filho. Deus prometeu a Abraão um filho, que era o principal sonho dele, né? Ele tinha até uma certa frustração na sua vida, por mais que as coisas tivessem acontecido bem, mas estava faltando aquilo na vida dele. E de repente Deus fala: "Não, você vai ter um filho", né? Deus ele também é um Deus que realiza sonhos. Nós temos sonhos e desejos no nosso coração, coisas particulares nossas, coisas que nós queremos ter, e se aquilo estiver de acordo com a vontade de Deus, certamente ele vai realizar. Mais uma vez, dentro do seu tempo, modo e propósito. Para Abraão durou vários anos, ele teve um filho já na velhice. Né? Para nós não sabemos quanto tempo pode durar o cumprimento de uma promessa, o cumprimento de uma bênção. Mas o mais importante é estarmos no centro da vontade de Deus, no centro do seu propósito, porque ali a gente vai ter a felicidade plena, tanto em termos de realização com relação à obra de ministério, ajudar outras pessoas, como o tempo como também nas questões de aquisição de bens, como também na realização de sonhos, planos, projetos para as nossas vidas. É confiarmos em Deus, seguirmos a direção de dele e saber que ele sempre tem o melhor para nós, de acordo com a sua vontade, o seu propósito para cada uma das nossas vidas, tá bom? Então essa foi a palavra de hoje. Que Deus abençoe, tenha aí um excelente dia em nome de Jesus e fique na paz.